dos objetivos principais do nosso curso é criar um blog, que é um diário disponível na internet, onde qualquer pessoa com acesso à internet pode acessar o seu blog, olhar os comentários, as atividades, nele você pode postar fotos, vídeos, e é uma forma de socializar as experiências desenvolvidas nesse curso. Iremos indicar para vocês a criação de blog através de um serviço gratuito da Google, denominado Blogger. Eu vou mostrar para vocês que é um processo bastante simples e não há a necessidade de conhecimentos avançados ou algo mais específico na área de informática. Para você acessar, inicialmente você deve digitar www.blogger, com 2 Gs, como aparece aqui para você, .com. Quando você acessar, irá aparecer uma tela com esses dizeres, onde é necessário que você tenha uma conta. Essa conta é de um e-mail do Gmail, do serviço da Google. Se você não tiver, veja aqui no alto, à sua direita, você pode criar uma conta. Para fazer a criação dessa conta é um processo bastante simples. Você coloca nome, sobrenome, criará um usuário, e esse é um detalhe importante, porque muitas vezes os nomes que você pensar, eles já estão sendo usados. Então você terá que ter um pouco de criatividade ao criar. Você vai colocar uma senha também, alguns dados pessoais, tem que cadastrar aqui esses dizeres, esses escritos que nós vemos aqui, e você consegue ter uma conta no Gmail. Essa conta lhe permite vários serviços que a Google oferece, e dentre eles nós temos a função do blog. Essa tela que aparecerá para vocês, você precisa logar. Isso nada mais é do que utilizar o seu endereço de e-mail como usuário e você utilizará a senha que você acabou de cadastrar. Então você digita essas informações e você cairá na tela como você pode acompanhar aqui comigo. Veja, eu já utilizei, já fiz o log e eu tenho a possibilidade aqui de criar um blog. Nós temos aqui à esquerda um menu bastante simples dizendo Novo Blog. Essa conta permite que você crie mais de um blog. Inicialmente, ao clicar, aparecerá um local onde você pode digitar o título do seu blog, aquilo que irá aparecer. É um título breve que você deve colocar e depois você tem condição de editar se assim quiser. Então eu vou colocar aqui, ó, blog e vou colocar escola. Um detalhe interessante é que você deve colocar um endereço. Os serviços disponibilizados aqui pelo Blogger, pela Gmail, ele terminam com blogspot.com. Essa parte nós não temos como alterar, mas você deve colocar uma parte inicial, um identificador. Algumas vezes você não conseguirá colocar, por exemplo, o nome da escola apenas. Você terá que usar alguns caracteres, algumas siglas, abreviações, se ao caso o nome que você tentou ele não for permitido. Vamos ver como é que seria feito. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, blog, escola e vou colocar teste. Perceba que mudou aqui, eu tenho um Czinho, né, uma indicação de positivo, dizendo que esse endereço ele está disponível. E, inicialmente, eu posso escolher algum modelo para abertura. Isso tudo pode ser editado depois. Eu tenho aqui algumas visualizações dinâmicas, eu tenho aqui outros tipos de visualizações, e eu vou escolher essa, marca d'água. E aqui eu vou criar um blog. Basicamente, é esse o processo para que a gente crie o blog. Então, eu estou com esse blog escola aqui criado. Se eu quiser, eu posso visualizar o blog aqui nesse botão. Ele vai abrir. Percebam aqui no alto que ele apareceu, ó, blog escolateste.blogspot.com.br. O título que eu coloquei e eu serei o editor, o administrador. Eu poderia colocar uma nova postagem aqui. Perceba que ele já colocou uma configuração, colocou essas cores, aqui aparecem esses pássaros. Isso tudo indica que nós já temos algumas configurações que são pré-definidas. Mas se houver necessidade, eu posso fazer algumas mudanças. Inicialmente eu posso bater aqui no alto e colocar
uma nova postagem. Normalmente a gente trabalha com esse tipo de ação. Ele está carregando e basicamente eu vou colocar um título, eu vou colocar aqui, ó, primeira postagem. E vou colocar aqui, ó, a palavra exemplo. Perceba que ele permite com que eu possa inserir uma imagem. Se eu clicar nesse ícone, basta que eu procure nos arquivos disponíveis no meu computador uma imagem. Tem um detalhe importante. Essas imagens, como são para a internet, é importante que as imagens não tenham uma qualidade muito grande, porque a tendência é esse arquivo ficar muito pesado. Na internet é importante que a gente use imagens com uma qualidade um pouco menor para que seja mais fácil o carregamento desta imagem. Existem vários programas onde você pode fazer a conversão para um estilo de internet e com isso você reduz o tamanho. Por volta aí de 100, 150K seria um tamanho interessante para que a gente possa utilizar. Vamos continuar. Da mesma forma, eu poderia exibir um vídeo. Você gravou com a sua câmera, salvou. O vídeo também, de preferência, ele não esteja muito extenso. Ele também pode ser transformado para um padrão próprio de internet. E eu posso inserir esse vídeo e colocar essa imagem aqui sem maiores problemas. Ao terminar, basta simplesmente eu clicar em publicar. Fiz isso. Ele vai novamente colocar alguns detalhes e ele me pergunta aqui alguns relacionamentos. Esse Google+, permite com que eu possa fazer relacionamentos com outros utilitários do Google. Por exemplo, eu poderia colocar relacionado com Facebook, com Twitter, com outras ferramentas. No caso, eu não quero fazer esse compartilhamento. Então, a primeira postagem está feita. Eu posso, nesse momento, visualizar o blog. Ver o que ele aparece novamente de situação para mim. Perceba que apareceu agora com uma primeira postagem e apareceu aqui com a palavra exemplo, que foi o texto que eu coloquei. Outras pessoas poderiam comentar, né, essa mensagem que nós temos e é assim que funciona no blog. É importante que a gente mencione também que você tem algumas possibilidades para colocar um mediador, você ser o moderador. Porque imagine você ter uma página aberta na internet para que as pessoas coloquem qualquer palavra. E algumas vezes possam ser ofensivas ou alguma imagem que traria algum constrangimento. Você pode editar esse comentário e inclusive cancelar se for o caso. Perceba que aqui eu tenho uma opção no alto, Design. Se eu clicar nessa opção de Design, ele vai abrir para a gente alguns detalhes. Por exemplo, o blog como ele está agora. E ele tem algumas outras configurações, ó, configurações dinâmicas, configurações mais simples, onde eu posso fazer alterações de cores, configurações em janelas e mais uma série de outras opções aqui que eu poderia fazer a troca por ele. Eu vou pegar uma outra opção só para que vocês procurem perceber que para fazer essa troca é muito fácil. Eu vou aqui, ó, aplicar ao blog. Se eu quiser visualizar o blog novamente, perceba que ele vai aparecer agora para a gente com esse tom mais escuro, mais avermelhado, que foi a opção que eu havia escolhido. Enquanto faz o carregamento para que vocês possam observar as imagens, é importante você saber que tudo isso pode ser personalizado. E o blog ele pode ser mudado. Você deixa numa determinada semana, ou de acordo com determinados eventos, você pode fazer adequações. Vejam, essa é a postagem, a maneira com que ele ficou. Mas se eu não gostei, eu vou em Design novamente e eu posso simplesmente trocar o formato dele aqui, ó. Vou pegar uma outra opção mais parecida com aquela primeira. Vou mandar aplicar. Ele pede um pequeno tempo de processamento e logo a gente pode visualizar o blog. É recomendado, por uma questão de velocidade, que nós utilizemos cores mais claras. A tendência, já existem estudos que mostram que cores mais claras, o carregamento da imagem é mais rápido. Perceba que agora esse é o formato, apareceu a data, a primeira postagem, um exemplo, da maneira com que a gente colocou. Você poderia personalizar de outras formas. Clicando novamente em Design, eu tenho algumas outras opções que eu poderia verificar. Nesse menu aqui lateral, ele permite com que eu mude algumas posições ligadas a layout, e eu poderia estar colocando, inclusive editando imagens. Eu posso colocar, junto com o blog escola, colocar uma imagem e basta eu editar
e eu posso aqui carregar essa imagem. Então eu posso colocar uma imagem junto para ilustrar o meu blog. Isso aqui eu peço que depois vocês testem. Veja a área de postagem do blog, arquivos que estariam disponíveis. Então você tem como mexer nesse layout. Nós temos aqui uma ferramenta de estatísticas também, onde você tem condição de monitorar quais são as pessoas que acessam o seu blog, de onde vêm. Por exemplo, quem acessou sou eu até o momento e é aqui do Brasil. Então você tem uma ideia de acesso, de tráfego, né? Nós podemos colocar também relacionado aqui a postagens. Aparece quem que foi o autor, o horário que foi feito, e eu posso editar essa postagem, inclusive excluir se essa for a minha vontade. Relacionado aqui às páginas, eu poderia também editar no início, primeira página que poderia fazer. Batendo em editar, eu poderia colocar outros nomes para fazer determinadas configurações. Por fim, vamos ver algumas opções de configurações que são muito importantes. Você poderia, mesmo depois de ter criado o blog, editar e trocar o título ali do blog. Você poderia editar uma descrição, colocar alguns detalhes ligados ao endereço, né? Qual que é o endereço que precisa ser digitado para que a gente possa chegar ao blog. Lembrando que o endereço que você escolher, ele precisa estar disponível. Tem um detalhe ligado a permissões. Quem são os autores do blog? Autores do blog são as pessoas que podem fazer postagens nesse blog. Então você pode vir aqui e adicionar mais pessoas para que sejam autores do blog. Tem um outro detalhe também importante, que são os leitores do blog. Se eu vier em editar, veja, essa primeira configuração, qualquer pessoa, isso quer dizer que qualquer pessoa pode acessar o blog. Digitou o endereço, ela chega na página e enxerga o blog. Porém, talvez o objetivo do blog, não vai ser o caso aqui ligado ao nosso curso, que a gente quer deixar aberto, mas se as pessoas querem utilizar o blog para que elas possam trocar informações, então você poderia simplesmente cadastrar alguns autores e esses autores precisariam logar para que eles pudessem enxergar o blog. E também somente para alguns leitores, só que você teria que adicionar esses leitores. O mais usado é deixar os leitores aqui abertos para qualquer pessoa. Tem um outro detalhe interessante que é sobre comentários. Eu já falei detalhes sobre deixar as postagens em aberto. Você corre o risco de passar algum constrangimento. Então aqui você pode escolher quem pode comentar. Qualquer pessoa ou um usuário registrado. Então ele tem que fazer parte ali dentre os leitores que você coloca do blog. Somente pessoas que usam contas do Google. Somente membros, pessoas que você adicionou nesse blog. No caso aqui, a gente pode deixar aberto para qualquer pessoa que é o nosso alvo. Porém, você pode escolher se existe a moderação. E aqui eu vou colocar sempre. Nesse caso, eu teria que digitar o e-mail do administrador, ou seja, algum dos autores do blog, então eu digito o e-mail deles. No caso, eu poderia colocar o meu e-mail. Isso quer dizer que toda vez que alguém fizer um comentário, antes que ele venha aparecer, eu recebo no meu e-mail essa solicitação e se eu confirmar, o comentário da pessoa aparece. Se eu recusar, esse comentário não irá aparecer. Tem algumas opções aqui de verificação de palavras e outros detalhes, né, que a gente poderia estar colocando. Então, para nós, a princípio, nós vamos deixar qualquer pessoa podendo comentar, porém, sempre com moderação. Então, você vai ter que aprovar os comentários ali colocados. Em resumo, esses são os itens principais que a gente precisa configurar em relação à segurança. Eu solicito que vocês façam o cadastro inicial de uma conta do Gmail, se porventura vocês não possuem. Se já possui essa conta, vocês podem utilizar. Se não for, crie uma conta específica para a criação desse blog. Em seguida, eu peço que vocês exercitem a criação desse blog. Nós teremos um local no ambiente onde você irá postar o endereço. Vamos deixar os links de cada blog disponível no ambiente. Por fim,
tem algumas recomendações que eu gostaria de deixar com vocês. Hoje na internet nós temos à disposição um número gigantesco de informações. E as pessoas hoje em dia não têm paciência para grandes leituras. Então as postagens, de preferência, precisam ter textos um pouco mais reduzidos. Outro detalhe importante é a atualização do blog. Nós entramos uma vez num blog, num site, para conhecer. E se uma segunda vez nós voltamos e o conteúdo é exatamente o mesmo, a tendência é as pessoas não voltarem uma terceira. Espero que as informações aqui repassadas sejam úteis e nós teremos outras oportunidades para conversarmos. Até mais. Obrigado.